Oi, pessoal, tudo bem? Essa é a nossa terceira aula do curso de Cálculo 1. Nessa aula a gente vai falar sobre limites laterais. Bom, o que são limites laterais, né? A gente diz que o limite de f de x, quando x tende a p+, é o valor do qual f de x se aproxima quando tomamos para x valores se aproximando de p pela direita. Então a gente já tinha visto, né, nas aulas anteriores essa história de se aproximar pela direita e se aproximar pela esquerda, né? Quando a gente diz que o x se aproxima de p pela direita, é porque ele assume valores cada vez mais próximos de p, mas sempre maiores do que p. E formalmente a gente pode escrever o seguinte, né? Essa é aquela mesma definição que a gente já tinha visto na primeira aula. A única mudança que tem é nessa parte aqui do x, né? Na primeira aula a gente dizia o seguinte, que a diferença positiva entre x e p tinha que ser um número entre 0 e delta, né? Aqui a diferença é que o x ele precisa estar entre p e p mais delta, onde delta é um número positivo qualquer dado, né, que depende aqui do epsilon. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o x está entre o p e a soma de p com um valor positivo bem pequenininho. Então ele está se aproximando, o x está se aproximando de p, né, tem valores cada vez mais próximos de p, mas nunca é igual a p, nem menor do que p, apenas maior do que p. E aí sempre que a gente pega x, valores de x, cumprindo essa condição, isso vai implicar para a gente que a diferença positiva entre o valor da função e o limite é sempre menor do que qualquer número que a gente queira, né? Sempre menor do que qualquer número positivo que a gente queira, é sempre menor do que um epsilon dado, um epsilon qualquer. Bom, pessoal, essa é a ideia de limite tendendo a p pela direita. Analogamente, a gente diz que limite de f de x quando x tende a p pela esquerda, né, ou quando x tende a p menos, é o valor do qual a função f de x se aproxima quando tomamos para x valores se aproximando de p pela esquerda. Então o que vai acontecer agora? De novo vai mudar só esse pedacinho. O delta continua sendo uma constante positiva, né, que depende aqui do epsilon dado. O x a gente vê que ele está entre p, os valores de x estão entre p menos delta e p, ou seja, o x é um valor menor do que p, né, mas ele também não está muito distante do p, né? A diferença aqui é inferior aqui a esse delta, certo? Bom, pessoal, e aí tomando o x cumprindo essa condição, isso implica que a função, o valor da função e o limite, eles são tão próximos quanto a gente queira, né? Quanto a gente define aqui no nosso epsilon, né? No nosso epsilon escolhido. Bom, pessoal, vamos lá, né? Vamos ver um exemplinho concreto aí de como fica essa história de limite lateral, né? Por que a gente precisa de limites laterais? Acontece, pessoal, que quando a gente toma o limite, né, tendendo a um valor pela direita e tendendo ao mesmo valor pela esquerda, nem sempre esses limites coincidem, tá? Isso nem sempre acontece. Vamos dar uma olhadinha aqui, nesse caso, para ver se nesse caso os limites realmente se eles realmente coincidem. Eu quero calcular o limite de módulo de x sobre x quando x tende a zero pela direita. Então o que eu vou fazer? Né? Eu tenho aqui um módulo para resolver. Como o x está se aproximando de zero pela direita, eu estou pegando aqui sempre valores positivos de x. Então quando eu tiro o módulo, quando eu calculo o módulo de um número positivo, é muito fácil, é só eu retirar o módulo e copiar o próprio número positivo. Né? O módulo, o valor absoluto de um número positivo, é sempre o próprio número. E aí vai sobrar limite de x dividido por x quando x tende a zero pela direita. X sobre x eu posso simplificar. Por que eu posso fazer isso? Porque o x está se aproximando de zero, mas nunca é igual a zero. Ele é só muito perto de zero. Então eu posso dividir em cima e embaixo por x sem correr o risco de dividir por zero. X dividido por x, então, vai ser igual a 1. Né? X é um número positivo. Número positivo dividido por ele mesmo é igual a 1. E qual é o limite de 1 quando o x tende a zero? Né? Observa que o x desapareceu. Então, o limite dessa constante, o limite desse valor, é a própria constante, é o próprio número, né? Já que ele não depende de x, ele não é afetado, ele deixou de ser afetado pelos valores de x. Então, o limite dessa expressão é igual a 1. Se você ficar na dúvida, né, se realmente isso é verdade, você pode pegar valores para x se aproximando de zero, né? Pela direita. Então 0,1, 0,01, 0,001. E você vai observar que nesse caso aqui, olha só, todos os valores vão ser exatamente iguais a 1.
eles não vão nem ficar próximos de 1, né? Eles vão ser exatamente iguais a 1, exatamente iguais ao limite, né? Bom, pessoal, mas vamos ver como é que fica o cálculo agora quando a gente tem a expressão tendendo a zero, a expressão aqui com x tendendo a zero pela esquerda. Agora, pessoal, o x é um número muito próximo de zero, só que ele é menor do que zero. Consequentemente, ele é um número negativo. E quando a gente for calcular o valor do módulo, né, o valor absoluto, isso vai se refletir, né? Já que eu estou pegando um módulo de um número negativo, o valor vai ser o simétrico desse número, né? Vai ser o oposto desse número. Por exemplo, módulo de menos 1 é menos 1, é 1. Né? A gente tem que trocar o sinal do número negativo para tirar ele do módulo. Então, por isso que o x aqui dentro do módulo vai virar menos x. Menos x dividido por x dá menos 1, e a gente confere aqui o limite, né? A gente observa que o limite é igual a menos 1. Né? Se você quiser montar aqui uma tabelinha, né, para se convencer de que isso realmente é verdade, a gente consegue ver, né? A gente consegue ver que isso realmente acontece. Né? Aqui a gente tem o seguinte, o x vale menos 0,1, ficou faltando aqui embaixo, olha só, um sinal, né? Tem um sinal negativo aqui. Então é módulo do menos 0,1, vai ficar 0,1, só que o valor aqui embaixo é x, né? X é menos 0,1, ficou negativo, por isso que o valor da expressão é igual a menos 1, tá? O mesmo vale aqui em toda essa linha, tá bom? É sempre um número positivo, que está saindo do módulo, dividido pelo x, que é um número negativo. Bom, pessoal, avançando, né? Observações. Então, quando o f de x, quando o limite de f de x, quando x tende a p pela direita, e o limite de f de x, quando x tende a p pela esquerda, são iguais, a gente diz, então, que o limite de f de x, quando x tende a p, existe. E é exatamente, né, o valor dos limites dos dois limites laterais. Então, se esse limite aqui vai para L, esse aqui também vai para L, os limites laterais vão para L, a gente diz que o limite é igual a L. Bom, quando os limites laterais eles divergem, né, quando eles são diferentes, a gente diz que o limite, quando o x tende a P, esse limite não existe. Foi o caso do exemplo 6 que a gente viu, né? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. O limite, quando o x tende a zero pela direita, é igual a 1, quando o x tende a zero pela esquerda é igual a menos 1, esses limites laterais eles são diferentes, então a gente não pode dizer qual é o limite do módulo de x sobre x quando o x tende a zero. Esse limite não existe, só existem os limites laterais. Ok, pessoal? Então, é isso, né? A gente fica por aqui. Essa foi a nossa aula de limites laterais. Tchau, tchau e até a próxima.